E eu tava acabando de gravar a análise do primeiro trailer do filme do Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Aí a Marvel vai lá e solta no Super Bowl o segundo trailer, que tá simplesmente fantástico. Parei tudo que eu tava fazendo, reanalisei tudo e gravei tudo de novo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer vários detalhes e vários easter eggs que você só veria se você assistisse ao trailer em slow motion. Tá curioso pra saber? Então fica aí que eu vou falar tudo sobre isso no primeiro e do segundo trailer desse filmaço, logo depois da vinheta. Então, para começar, eu vou fazer primeiro a análise do primeiro trailer e depois eu vou fazer a análise do segundo trailer. Vou fazer um combo hoje, beleza? E eu vou pegar e vou trocar um pouquinho as cenas de ordem. Vou colocar um pouquinho fora de ordem, mas não muito, só para trazer um pouco mais de sentido, um pouquinho mais de dinamismo, beleza? Então, bora pelo começo, bora pelo primeiro trailer. Esse primeiro trailer, ele saiu logo como cena pós, entre aspas, vai uma cena pós-créditos do filme do Spider-Man No Way Home. E aí, logo no começo, a gente vê aqui algumas velas sendo apagadas e também um pouquinho de neve. A gente vê vela sendo apagada, a gente vê umas folhas sendo sopradas e também um pouquinho de neve. E isso indica claramente que esse filme do Doutor Estranho, ele tá acontecendo logo após, realmente logo após, como se fosse uma sequência direta de poucos dias depois, poucas horas, enfim, do filme do Spider-Man. E para ter um contraste diferente, é que a Marvel, a gente sabe que a Marvel adora usar o CGI, adora usar computação gráfica aonde der. Só que nesse caso aqui, a gente tem vela real, é vela acesa mesmo, fogo mesmo que tá ali, e aí já mostra como esse filme ele vai ser diferente, vai ter uma pegada diferente dos outros filmes que a gente assistiu até o momento, né? Devido também à direção do Sam Raimi, ele que tá por trás da direção desse filme do Doutor Estranho e do Multiverso da Loucura. Ele adora usar coisinha real para fazer efeito especial real. Ele não gosta muito, claro que ele usa também a computação gráfica, ele usa CGI, mas ele gosta muito de usar algumas técnicas old school, algumas técnicas reais para mostrar explosões e afins. Ele gosta de usar coisa real. E depois a gente tem essa cena aqui do relógio quebrado do Doutor Estranho. Esse relógio é o mesmo relógio que ele pega para poder utilizar antes dele sofrer o acidente lá no primeiro filme. E uma coisa bem legal da gente falar é que nesse primeiro filme que a gente assistiu lá em 2016, o relógio mostra o horário 5h15 do dia 2 de fevereiro de 2016, que é uma referência do filme do Bill Murray, um filme antigo chamado Feitiço do Tempo, que ele fica acordando e revivendo o mesmo dia várias e várias vezes. Que é o que acontece com o filme do Doutor Estranho, o primeiro filme do Doutor Estranho, que lá no finalzinho ele morre várias e várias vezes tentando ali brigar de alguma forma com o Dormammu, e ele acaba conseguindo, fazendo esse mesmo feitiço do tempo. Ele faz o Dormammu sofrer, revivendo aquela batalha inúmeras vezes. Já nesse trailer, nesse primeiro trailer, a gente vê o mesmo relógio, só que o relógio ele marca outro horário. A gente não consegue ver exatamente o horário que ele está marcando, mas a gente consegue ver que ele está marcando ali novembro de 2024. Mas provavelmente é a data em que esse filme está acontecendo, né? A gente sabe que depois ali da saga do infinito, eles não estão vivendo em 2022, e sim em 2024, depois do blip. E uma jogada de câmera muito legal que eu acho interessante aqui é que a gente vê primeiro o relógio quebrado, depois o foco da câmera ela muda, então a gente para de ver o relógio quebrado e a gente vê o Doutor Estranho. Isso pode significar, pode ser uma referência que o Sam Raimi colocou ali, um easter egg, uma forma de gravar essa cena, mostrando que o primeiro filme, o foco era o tempo. Já nesse segundo filme do Doutor Estranho, o foco vai ser o próprio Doctor Strange. Depois a gente vê a estrutura da realidade se rompendo, quebrando. Algo aconteceu de forma bastante parecida no episódio 4 de What If. Depois a gente vê essa cena do Doutor Estranho e ele fala, essa era a única forma. E ele fala uma coisa bem parecida pro Tony Stark lá na Saga do Infinito, lá na Guerra Infinita. Ele acaba falando pro Tony Stark uma coisa bem parecida.
E depois a gente tem a cena do Sanctum Sanctorum sendo invadido por água do mar, por essas duas janelas que vocês estão vendo aí agora. E nesse mesmo Sanctum Sanctorum que o Doutor Estranho está subindo a escada, a gente vê essas duas estátuas. Só que essas duas estátuas no nosso universo, por assim dizer, né, quando a gente vê ali em outros filmes, ou até mais recentemente aí no filme do Spider-Man No Way Home, essas estátuas elas não existem. Então esse Sanctum, ele é de outra realidade, não é da realidade que a gente vive, não é da realidade que a gente está acostumado aí a assistir nos filmes. Quem sabe esse Sanctum, na verdade, ele é até o Sanctum do Doutor Estranho Supremo, que é apresentado pra gente aí nesse trailer e no segundo também. Depois, aqui nessa cena que vocês estão vendo, a gente tem a Wanda canalizando a magia do caos em suas mãos, e logo atrás dela a gente vê um retângulo brilhante, meio amarelado, meio alaranjado. E pode ser, não tô falando que é, tá, galera? Mas pode ser que esse retangulão aí que tá atrás dela, pode ser que seja um portal para outra realidade ou para outro tempo, enfim. Igual a gente viu ali no TVA. O TVA a gente assistiu, eu achei super legal, inclusive Loki. E lá tinha esses portais, né? Esses portais que eles criavam para poder passear pelo tempo, enfim. E se a Wanda não conjurou um portal através de magia, e por isso que ele tá com uma cor um pouco diferente? Será que isso que é essa referência que eles estão querendo passar pra gente? Será que essa Wanda que a gente tá vendo é a nossa Wanda? Ou será que essa Wanda que a gente tá vendo é uma Wanda de uma realidade paralela? E depois a gente tem a Christine entrando na igreja pra casar. E o mais curioso disso, na verdade tem duas coisas bem curiosas aqui. A primeira é que ela nem olha pra cara do Doutor Estranho. Como que pode que você tá entrando no seu casamento e você não olha nem um pouquinho pra cara da pessoa que você se relacionava anteriormente? Isso é um ponto. O segundo ponto é, o que o Doutor Estranho tá fazendo ali? Se ela tá casando com uma outra pessoa, porque teve o blip e ela não foi blipada e ela acabou encontrando outra pessoa, por que ela convidou o ex pra participar do casamento? Isso é muito estranho. E mais estranho ainda, ela nem olhar pra cara dele, como se ele nem estivesse ali. Isso pode significar duas coisas. Talvez essa Christine seja de uma realidade paralela, ou talvez isso aí que ele tá vivenciando seja o início de um pesadelo que ele tá vivenciando, que a gente vê que ele sempre sonha a mesma coisa lá no segundo trailer. Depois eu falo mais sobre isso, inclusive no segundo trailer, mas pode ser que seja isso. O que você acha? E depois a gente tem a primeira aparição da América Chaves. E ela tá com essa jaquetinha aqui jeans. E nessa jaqueta jeans a gente tem a sua estrela característica. O símbolo da América Chaves. E para quem não sabe, para quem não lembra, a América Chaves ela tem a capacidade de criar portais para poder passear entre realidades paralelas, entre o multiverso. E esse portal que ela cria ele em formato de estrela. E é exatamente isso que a gente vê nessa cena aqui. A gente vê meio que o Doutor Estranho sendo meio que sugado, alguma coisa parecida, para dentro desse portal em formato de estrela. E pode ser que por isso, no começo do filme, ou até a metade do filme, eles vão colocar a Wanda, enfim, fale como quiser, como uma possível vilã do começo de filme ou do meio do filme, porque pode ser que ela esteja perseguindo, indo atrás da América Chaves, porque ela tem essa habilidade de poder passear entre o multiverso. Pode ser que a Wanda esteja indo atrás dela para poder levar ela, ou então para poder pegar essa habilidade de poder passear entre o multiverso e ir buscar os filhos dela que ela acabou perdendo ali no final de WandaVision. Pode ser que ela esteja indo atrás da América Chaves e isso torna ela uma vilã até ali um certo ponto do filme, porque eu acho que ela não vai ser a vilã realmente, a vilã final desse filme. Eu vou falar mais isso mais pra frente, mas pode ser que seja por isso que eles ali acabam meio que fugindo, ou então eles acabam lutando contra a Wanda num espaço ali, num tempinho ali. E depois dessa cena aqui, a gente tem o Wong preso por uma magia. Essa magia ela tá meio alaranjada, meio avermelhada, mas pra mim, ela tá mais alaranjada. E pode ser que seja uma magia do caos, da própria Wanda. Mas pode ser que essa Wanda que está prendendo ele pelos punhos ali, pode ser que não seja a nossa Wanda. Pode ser que seja a Wanda de uma realidade paralela. E eu vou falar mais sobre isso no segundo trailer. E depois a gente tem aqui o logo da Marvel aparecendo. E a gente tem uns elementos bem curiosos acontecendo aqui.
a gente tem uma junção do logo aparecendo da Marvel ali da segunda fase do MCU, juntando com os efeitos ali do logo aparecendo dos filmes da Fox. E depois a gente tem também o efeito do espelho quebrado, que faz uma referência direta à realidade quebrada, assim como o relógio faz no início desse trailer. Depois a gente tem essa cena aqui do Doutor Estranho abrindo meio que uma porta de navio, alguma coisa assim, submarino, enfim, abrindo essa porta e dando de cara com uma outra realidade. Junto dele tá a Christine e também a América Chaves, e eles dão de cara ali com uma outra dimensão do lado, né? Tem várias coisas, essas coisas não funcionam direito, a gravidade não é a mesma que aqui da Terra, enfim, eles estão em outra realidade paralela, estão em outra dimensão. E aqui ao fundo a gente vê 3 postes juntos, e que eles juntos formam a letra M. Será que essa formação de letra M, será que isso seria uma alusão ao logo da Dinastia M dos quadrinhos? E aqui também a gente tem uma alavanca que abre essa porta aí. E pra mim me lembra bastante, eu sei que é uma alavanca comum de porta submarina, alguma coisa assim, mas pra mim me lembra bastante a forma, inclusive a posição que ela tá ali, me lembra bastante o logo dos X-Men. Posso estar chutando alto aqui, mas me lembra. Talvez seja isso uma dica de que vai vir muito mais mutante nesse filme do que apenas o Charles Xavier. E depois a gente vê essa cena, essas nuvens pretas, essas nuvens negras encobrindo o Kamar-Taj. E a gente vê também que o Wong, ele tá usando a mesma roupa que ele tá nessa outra cena que a gente já discutiu, que a gente já falou, que ele tá sendo segurado ali pela magia alaranjada ali, por alguém que tá com um corte na cabeça, enfim. Então, pode ser que essa cena aqui ela aconteça logo antes deles lutarem e ele ser capturado por essa pessoa que segurou ele como refém depois. Depois, então, a gente tem a cena da Feiticeira Escarlate, sentada ali, ou meditando, enfim, rodeada de velas, e claramente isso mostra que ela tá, sim, fazendo algum tipo de magia, que a gente ainda não sabe o que exatamente, mas ela tá, sim, fazendo algum tipo de magia. E quando a gente se aproxima dela, a gente consegue notar que a ponta dos dedos dela estão pretas. Isso acontece muito provavelmente porque ela absorveu toda a magia da Agatha Harkness. E lá em WandaVision, pra quem lembra, pra quem não assistiu, enfim, a Agatha Harkness, quando ela conjurava magia, ela também ficava com os dedos pretos. Isso porque ela, quando conjurava magia, ela usava uma grande quantidade de magia negra, e isso deixava a ponta dos dedos dela negra. E pode ser que isso esteja acontecendo agora com a nossa Wanda, com a nossa Feiticeira Escarlate. Pode ser que ela esteja conjurando algum tipo de magia negra junto, porque ela, depois do final ali de WandaVision, ela começou a estudar muito o Darkhold. E o Darkhold, ele é repleto de magia negra, ele é repleto de magia muito má ali, né? De energia muito densa, muito má. E ela aprendeu muito com o Darkhold, então pode ser que isso seja uma referência do porquê ela tá ali com a ponta dos dedos dela negra. E depois a gente tem nessa cena aqui o Doutor Estranho mexendo nesse ambiente aqui, e quando ele conjura magia também, a magia dele não tá amarelada como sempre, tá sim vermelha. Isso pode ser pelo motivo que ele tá estudando o que a Wanda fez. Pode ser que ele esteja estudando que tipo de magia que ela conjurou ali. Porque para você desfazer uma magia, você precisa entender exatamente como que aquela magia foi feita. Então pode ser que ele esteja estudando que tipo de magia foi feita ali e para que ela foi feita ali. E se a gente aproximar ainda mais aqui do pé dele, a gente vê um livro. Muito provavelmente esse livro é o Darkhold. E depois a gente vê aqui o Doutor Estranho conjurando uma magia, soltando umas bestas, né? Tipo uma espécie de cobra, alguma coisa assim, um ser estranho de sua magia, de seus braços, enfim. E isso aconteceu igualzinho aconteceu ali no episódio 4 de What If, na animação. E isso pode ser uma forma que a Marvel tá mostrando pra gente através dos trailers que esse nosso Doutor Estranho, que esse Doctor Strange, ele também fez algum tipo de erro, ele também cometeu erro, assim como o Doutor Estranho ali de What If cometeu. E aí acabou fazendo caca na realidade, no multiverso, enfim. Isso pode ser uma forma que a Marvel esteja mostrando pra gente que ele também cometeu esses erros. Erros esses que a gente ainda vai ver, que eu acho que a gente vai ver aí na primeira parte do filme, na primeira metade do filme, ele vai cometer esses erros, mesmo porque ele também cometeu erro ao ajudar o Peter Parker, na minha opinião.
E aí isso vai ter umas consequências que vai estragar todinho o multiverso. E depois aqui no finalzinho a gente tem o Shumagorá tacando um ônibus pra cima do América Chaves e do Doutor Estranho. E o que é legal dessa cena aqui é que a atenção dos detalhes da Marvel é sempre impecável. Então quando a gente aproxima bastante aqui do Shumagorá, a gente vê o reflexo do ônibus sendo jogado pra cima do Doutor Estranho. A gente tem ali um efeito espelho bem no olho. Esse efeito espelho que foi feito aí via CGI e ficou simplesmente fantástico. E agora, finalmente chegou a hora de a gente falar do segundo trailer, que traz ainda mais informação, traz ainda mais teoria e traz ainda mais coisa de explodir a mente, vocês não têm noção. Eu tô falando de Deadpool. Deadpool no filme do Doutor Estranho e do Multiverso da Loucura. Mas antes de eu falar do Deadpool nesse segundo filme, pra você não perder mais análise como essa e pra você também não perder nenhum vazamentos futuros que eu tenho certeza que vão sair desse filme, mais novidade que vai sair do filme do Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, já pega, já se inscreve e deixa seu like pra dar aquela moral pra mim também, né? Bom, então agora sem enrolar, vamos falar do segundo trailer. Vamos começar do começo então, certo? Ontem, além do segundo trailer ser lançado, foi também lançado um pôster oficial do filme. E nesse pôster oficial do filme, além de estar bem bonito, além de trazer muito easter egg, tem uma pessoa meio louca que ficou olhando quadradinho por quadradinho, ficou olhando ali espelhinho por espelhinho, tentando encontrar referência. E tem muita referência bacana. E uma coisa muito interessante que ela acabou notando é que ela foi aproximando, aproximando, aproximando. E quando ela chegou aqui nesse espelhinho, o que vocês enxergam? Bom, de primeiro momento eu não enxerguei nada, mas depois eu entendi o que ela estava falando. Aqui onde vocês estão vendo desenhado, ela conseguiu enxergar o Deadpool colocando o dedinho na boca, igual essa imagem que está aparecendo aí para vocês. Isso pode ser uma forma que a Marvel colocou ele aí no pôster, mostrando ele colocando o dedinho na boca, tipo assim, é segredo, é segredo que eu tô nesse filme. Fora isso, a forma que ele tá fazendo isso é como se ele estivesse olhando pro leitor, olhando pra gente. Então seria uma forma dele quebrar a quarta parede sem fazer atuação, só na imagem. Isso é simplesmente, se isso for real, se isso for realmente uma referência válida, isso é simplesmente fantástico. E palmas pra quem fez esse pôster, palmas pra quem colocou o Deadpool escondidinho nesse pôster. E depois a gente tem então a cena do Doutor Estranho conversando com a Wanda nesse lugar bonito, cheio de árvore branca e tudo mais. E eu vou fazer um vídeo especificamente dessa cena que vai sair amanhã. Já tô aqui, já tô com ele gravado, só falta editar e postar ele amanhã. Mas pra mim, essa cena que acontece aqui, ela é uma farsa. E você vai entender mais sobre isso amanhã. Então se inscreve aí no canal pra você não perder essa análise aí. Mas eu acho que essa cena aqui não é o que a gente acha que é. E sim é uma outra coisa. Na verdade, eles não estão nesse ambiente verde, e sim em outro lugar. Enfim, depois eu vou falar mais sobre isso de forma mais detalhada. E depois, então, o Doutor Estranho, ele é algemado e tá sendo levado aí por uns robôs pra frente ali de um conselho. Esses robôs, eles se parecem muito com os robôs do Ultron. Só que assim, um pouquinho menos assustadores, né? Mas mesmo assim continua assustador. Mas ele tá sendo levado ali para esse conselho. E esse conselho tem um total de 6 cadeiras. Na verdade, 5 cadeiras e uma cadeira de rodas. A gente não consegue ver exatamente quem são as pessoas que estão ali ocupando essas cadeiras, mas a gente pode tentar chutar algumas delas. Se a gente pausar nessa cena aqui e a gente aproximar bastante, dependendo da iluminação, e ir com muita calma e com slow motion total, dá pra ver que esse ser aqui, ele tá usando uma espécie de colar. E pode ser que esse ser que tá usando uma espécie de colar seja o Pantera Negra. Talvez não o nosso Pantera Negra, não a história do Pantera Negra que a gente acompanhou no filme, mas sim um Pantera Negra de uma realidade alternativa. E aqui, claramente, a gente tem aqui a revelação do Professor Xavier dos filmes ali da Fox, com o Patrick Stewart. Mesmo porque a voz é muito característica, a voz é do Patrick Stewart, eu tô afirmando que é dele. Então sim, veremos o Professor Xavier. E agora fica aquela coisa, né? Se eles já revelaram no trailer
que o Professor Xavier ele vai aparecer nesse filme, imagina quais outros personagens também não vão aparecer, também não vão estar ali em forma de easter egg, também não vão fazer uma pontinha nesse filme. Galera, esse filme vai ser simplesmente fantástico, vai ser muito sensacional. Eu acho que ele vai abrir a porta para o novo filme, para os novos Vingadores, para os próximos X-Men, assim, de uma forma espetacular, para assim dizer. Enfim, vamos continuar com a análise. E depois, aqui nessa cena, a gente tem a América Chaves e o Doutor Estranho meio que passando por outro portal para ir para outra realidade. Primeiro a gente passa aí por esse ambiente cheio de dinossauro, que é uma referência, na minha opinião, ao Professor Xavier. Depois, se a gente pausar aqui, a gente vê como se essa próxima realidade ela fosse uma animação. E isso pode ser uma forma da Marvel dizer pra gente no trailer de que sim, a gente vai ver Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura numa realidade em que é uma animação. Mais diretamente falando, uma realidade do What If. E falando de novo do pôster, se a gente pegar um desses espelhinhos que estão quebrados e a gente aproximar bastante, a gente vê o quê? A gente vê o escudo da Peggy Carter da animação What If. Então sim, a gente vai ver alguma forma, alguma referência, enfim, animação do What If nesse filme também. A Marvel vai juntar a bagaça toda no filme do Doutor Estranho e do Multiverso da Loucura. E depois a gente tem esse ser que aparece pra lutar aí contra essa Wanda. E de cara, quando eu assisti esse trailer a primeira vez, eu falei direto, Carol Danvers, Capitã Marvel. Só que daí eu assisti de novo e assisti com mais calma, e assisti de uma forma mais devagar, em slow motion, pausando e afins. E aí eu falei assim, então, essa não é a Carol Danvers. Pode ser que seja sim a Capitã Marvel, mas a Capitã Marvel versão Maria Rambeau. Numa versão aí, numa realidade paralela, em quem teve toda a vida transformada não foi a Carol Danvers, e sim a Maria Rambeau. E se a gente congelar nessa cena aqui, aproximar e colocar a imagem de referência da atriz que faz a Maria Rambeau, realmente parece ela. Mas aí depois a gente tem uma segunda cena desse mesmo personagem e não me parece ser a Maria Rambeau mais. Aqui parece um homem, e esse homem tem aí uma barbicha, tem aí um cavanhaque. E pode ser que, na verdade, esse personagem seja o Homem de Ferro Superior, uma outra versão do Tony Stark. E há um rumor rolando na internet dizendo que o Tom Cruise ele faria o papel do Tony Stark de uma realidade alternativa. Se eu não me engano, eu preciso pesquisar para falar isso com mais certeza, mas se eu não me engano, o Tom Cruise ele foi quase escalado para viver o papel do Tony Stark lá em 2008, mas acabou não dando certo. Eles contrataram o Robert Downey Jr. e ele acabou ficando para escanteio, mas parece que eles contrataram ele agora para poder viver essa segunda versão do Tony Stark, essa versão alternativa do Tony Stark de uma outra realidade. Talvez o Homem de Ferro Superior. E se isso for realmente verdade, se esse realmente for o Homem de Ferro Superior, isso poderia explicar como que ele consegue aí bater de frente com a Wanda, que é super poderosa, cheia das magias e tudo mais. Pode ser que nessa realidade em que a gente tem o Homem de Ferro Superior, pode ser que ele tenha conseguido com sucesso criar o Ultron, ele tenha conseguido com sucesso colocar essa armadura em volta da Terra, ou essa armadura em volta da realidade dele, para que nada de mal acontecesse. E se ele conseguiu tal façanha, pode significar também que ele conseguiu fazer uma armadura Mega Ultra Power Super. E essa armadura pode ser que seja uma versão grandona, por assim dizer, da manopla do infinito, né? Então pode ser que essa armadura dele seja tão poderosa, seja tão cheia das tecnologias, seja tão boa, que ele consiga manipular a energia das joias do infinito. E pode ser que seja por isso que ele consegue bater de frente com a Wanda. E essa batalha desse ser vivo aí, que a gente não sabe quem é exatamente, se é a Maria Rambeau, Capitã Marvel, ou se é o Tony Stark de uma realidade alternativa, ela acontece no quartel-general dos Illuminati. Por quê? Nessa cena que a gente vê o Doutor Estranho sendo levado para falar com o conselho, para poder falar ali com o líder dos Illuminati, que é o Charles Xavier, a gente tem essas duas estátuas aqui desse ser vivo com essas asas para cima, tipo um gárgula aí, vai? E nessa outra cena que a gente vê a Wanda lutando com esse outro ser, a gente vê as mesmas estátuas de asa para cima. Esses mesmos gárgulas, vai?
E depois, uma coisa bem interessante é que a gente foi apresentado a uma variante da Wanda. E se a gente pegar o primeiro pôster que eles liberaram de Doutor Estranho 2, a gente tem 3 versões do Doutor Estranho e 2 versões da Wanda. Sendo que uma das versões é a nossa Wanda, é a história que a gente acompanhou, e a segunda versão é uma outra Wanda. E se a gente pegar essa mesma imagem que vocês estão vendo aí e separar esses 2 últimos da direita, muito provavelmente esses daí são as versões más, as versões do mal da Wanda e do Doutor Estranho. E depois a gente tem aqui a cena de novo da Wanda conjurando uma magia ali na mão dela e ela continua no quartel-general todo estrupiado, todo quebrado e cheia de sangue. E pode ser que isso signifique que, apesar do segundo Tony Stark ou da Maria Rambeau, enfim, a pessoa que estava lutando com ela ser muito poderosa, inclusive os Illuminati que estavam ali, pode ser que eles tenham lutado contra ela também, ela acabou ganhando, porque a gente vê o lugar todo estrupiado e ela parece vitoriosa. Então vai ser uma cena de batalha, ó, cheia de surpresas. E talvez essa Wanda que a gente esteja vendo, cheia de sangue, não seja a nossa Wanda. Pode ser que essa Wanda seja a Wanda variante, a segunda variante da Wanda, a Wanda do mal. E depois, rapidamente, a gente tem tanto o Doutor Estranho quanto a Wanda versão zumbi. E isso pode significar que as versões do mal tenham morrido, alguma coisa do tipo, e os seus corpos tenham sido tomados por demônio. E aí vai ser um problema, né? Porque esses demônios eles vão ter posse do corpo e também da magia que vem junto com ele. E sim, aí sim eu acho que esses vão ser os vilões principais do filme. As versões do mal e também as versões incorporadas por demônios. Enfim, essa é o meu chute. E essa foi a análise desses 2 primeiros trailers de Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. E você? O que você tá mais animado para ver nesse filme? Animado ou animada para ver nesse filme? Coloca aqui nos comentários e também já deixa o seu like aí e se inscreve no canal para você não perder nenhuma outra análise em slow motion, assim como foi essa, beleza? Muito obrigada por ter ficado comigo, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!